Boa tarde, galera. Bom dia, boa noite. Bom, hoje nessa videoaula eu vou passar para vocês alguns conceitos de criminologia. Eu tô fazendo essa videoaula porque eu achei um material interessante na internet. Depois eu vou postar no 4Share de alguns sites e colocar o link embaixo do vídeo. E eu tô postando porque é muito difícil a gente achar um material bom que ajude a gente nessa matéria, que é a criminologia, que geralmente cai mais para áreas policiais, áreas de escrivão, investigador, polícia civil. E é raro, é algo que muita pouca gente estuda, muita pouca gente também compartilha com a gente esse material. Então, eu achei esse material, vou usar ele. Eu não sou professor em criminologia, eu nunca estudei criminologia antes na minha vida, mas pelo material que eu vi, pelo estudo que eu tive, é um material bom e vale a pena. Então vamos lá, vamos começar. Bom, como a gente pode definir a criminologia? A criminologia, ela é a ciência empírica interdisciplinar que se ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator, da vítima e do controle social do comportamento delitivo. Então, a ciência definida como criminologia, ela estuda o comportamento do infrator, ela estuda o comportamento da sociedade, ela estuda o crime e ela estuda a vítima desse crime. E ela não é uma ciência, digamos assim, superior. Ela não aliás, nenhuma ciência é superior. Ela não é uma ciência que diz coisas por ela mesma. Ela usa de outras ciências, ela usa estudos de outras ciências para poder afirmar os seus argumentos, para poder formar seus argumentos e assim começar a prevenção do crime, ela poder atuar na área do crime. Ela tem como dois objetos básicos a determinação de causas tanto pessoais como sociais do comportamento do criminoso e o desenvolvimento de princípios válidos para o controle social do delito. Ou seja, ela vai determinar qual foi o porquê daquela pessoa, daquele criminoso, ele agir daquela forma. E ela vai desenvolver princípios, que nem eu falei, usando também de outras disciplinas. Vai desenvolver princípios para controlar o delito dentro da sociedade. O objeto do estudo da criminologia, ela é a etiologia do crime, é o estudo da origem do crime, analisando as causas exógenas, externas, sociológicas e endógenas, internas, biológicas, psicológicas e endócrinas. Então, a criminologia ela vai estudar a origem, ela vai estudar as causas externas e também vai estudar as causas internas. A gente pode conceituar a criminologia como uma ciência empírica baseada na observação e experiência e interdisciplinar que tem por objeto de análise o crime, a personalidade do autor, do comportamento delitivo, e da vítima e o controle social das condutas. Como eu disse anteriormente, a criminologia ela vai estudar o quê? Ela vai estudar o crime, vai estudar a análise do crime, ela vai estudar a personalidade do autor, do delinquente, ela vai estudar o delito, o comportamento delitivo, ela vai estudar a vítima e vai estudar o controle social das condutas. A criminologia ela é uma ciência do ser, empírica, na medida em que seu objeto é visível no mundo real e não no mundo dos valores, como ocorre com o direito, que é uma ciência do dever ser, portanto, normativa e valorativa. Vamos aqui uma questão aqui de concurso. Atualmente são objetos de estudo da criminologia o delito, o delinquente, a vítima e o controle social? Tá bonito. O delito, a antropologia e a psicologia criminal? Bom, anteriormente
Até agora a gente não viu nada falando sobre antropologia e psicologia criminal, tanto que a gente viu que a criminologia é uma ciência interdisciplinar, mas ela não vai estudar aquilo que não diz respeito a ela, ela só vai se utilizar de outros estudos, de outras ciências, para poder formar a sua opinião e também formar a prevenção do delito. O delito e os fatores biopsicológicos da criminalidade. Bom, a gente também não viu nada falando sobre fatores biopsicológicos da criminalidade. O delito e o delinquente, ela estuda os dois, mas não só os dois, né? O delinquente e os fatores biopsicológicos da criminalidade. De novo, fatores biopsicológicos da criminalidade. A gente não viu falar que ela estuda fatores biopsicológicos. Ela estuda sim o delinquente. Portanto, a resposta aqui é a alternativa A. O delito, o delinquente, a vítima e o controle social, como a gente já tinha visto anteriormente. A criminologia, ela foca nisso, no delito, no crime que aconteceu, no delinquente, naquela pessoa, no comportamento daquela pessoa, na vítima, no comportamento da vítima e o controle social, como que a sociedade reagiu àquilo, como que aconteceu tudo isso. Bom, etimologicamente, a criminologia vem do latim crime, delito, e do grego logo, tratado. Mas o termo só passou a ser aceito internacionalmente com a publicação da obra Criminologia em 1885, de Raffaele Garofalo. Decora-me esse nome, galera. Raffaele Garofalo. Em questões de concurso, principalmente da Polícia Civil de São Paulo, a banca gosta muito de colocar o nome do autor e da sua obra. Ela gosta de perguntar assim, o autor tal foi responsável por qual obra? Eles colocam várias obras de resposta e você tem que indicar qual é a correta. Então uma dica é você estudar qual o autor e qual a obra que ele escreveu. A função da criminologia. A criminologia serve de referência teórica para a implementação de estratégias de políticas criminais, que são métodos utilizados pelo poder público no controle da criminalidade. Ou seja, o poder público ele se baseia no que a criminologia está dizendo, porque a criminologia ela é a responsável por isso. Como a gente viu anteriormente, ela vai se utilizar de outras disciplinas, ela é uma ciência interdisciplinar e empírica, ela vai se utilizar dos estudos das outras disciplinas para poder formar a prevenção do delito. Então, o que acontece? O poder público ele vai pegar aquele estudo que a criminologia fez e vai se utilizar daquele estudo para poder criar estratégias de políticas criminais. Então, quando o poder público quiser se opor ao crime, ele tem algum problema relacionado ao crime, aos delinquentes, a tudo que for relacionado ao crime, ele vai se utilizar dos estudos da criminologia para poder resolver aquele problema. Então é bom a gente grifar aqui, né? O Estado se utiliza de ele vai realizar estratégicas políticas criminais e ele se utiliza da criminologia, que a criminologia serve de referência teórica para a implementação de estratégias político-criminais, que são os métodos utilizados pelo poder público. Então, o poder público, sempre que quiser, sempre que ele tiver um problema com criminologia, com algo relacionado ao crime, ele vai se utilizar da criminologia. Não quando ele tiver um problema com criminologia, mas sim com algo relacionado ao crime, ele vai se utilizar do estudo da criminologia. Quando que a criminologia surgiu? Alguns consideram que o nascimento da criminologia ocorreu com o trabalho de Cesare Bonezana em 1764, dos delitos e das penas. Mas a grande maioria dos doutrinadores cita o nascimento da criminologia com a obra de César Lombroso, em 1876, com a sua obra L'Uomo Delinquente, cuja tese principal era do delinquente nato. Ou seja, Lombroso ele defendia que a pessoa criminosa ela nascia para o crime. Ela nascia daquele jeito. Ela não era corrompida pela sociedade, ela não adquiria o gosto pelo crime, ela nascia daquele jeito. E tanto que essa tese é tão aceita pelos doutrinadores que, em direito, se você perguntar para alunos de direito,
eles vão lembrar logo de Lombroso, entendeu? Então, também relembrando sobre aquelas questões das obras, é muito importante decorar que Lombroso foi responsável por Lomo Delinquente em 1876. Não precisa decorar nessa ordem, mas se alguém perguntar assim, quando foi que a criminologia surgiu, qual foi a obra responsável pelo surgimento da criminologia? Foi a de César Lombroso, com a obra Lomo Delinquente, em 1876. Ou simplesmente a questão vai te perguntar qual era a obra, qual era o autor, foi Lombroso, Lomo Delinquente e acabou. Isso ocorre devido à divisão do estudo em duas importantes etapas, que são a pré-científica e científica, cujo diferencial é a passagem da especulação e dedução pré-científica para a observação e análise do fenômeno criminal, para somente então induzir e estabelecer regras preventivas. Ou seja, na fase pré-científica, a criminologia, no início da criminologia, as prevenções do delito ocorriam a partir da especulação e dedução. Então, algo era falado e você deduzia que aquilo acontecia. A pessoa deduzia que aquilo acontecia. Isso passou a mudar, essa fase passou a mudar quando essa especulação e dedução deixou de ser só isso para passar a ser a observação e análise do fenômeno criminal. Então eles iam lá, olhavam, eles analisavam aquele crime, observavam e analisavam aquele crime, para daí sim eles criarem as regras preventivas. Então, a diferença entre pré-científica e científica é isso. Na pré-científica, eles tinham a especulação e dedução. Eles comentavam, eles argumentavam e deduziam. Na científica, essa é a pré-científica. Na científica, passou a ser observação e análise do fenômeno criminal, para somente então induzir e estabelecer regras preventivas. Então eles passaram a observar e analisar o fenômeno criminal, para daí então eles criarem e estabelecerem regras preventivas contra aqueles crimes que estavam acontecendo, beleza? Então decorem isso daqui, porque isso daqui também é muito importante. Aqui tá uma questãozinha aqui. Lembra daquilo que a gente comentou anteriormente? Que as bancas gostam de perguntar quem é o autor e qual a sua obra? Olha aqui. Investigador de Polícia 2009, Rafael Garófalo, um dos precursores da ciência da criminologia, tem como sua principal obra o livro intitulado Criminologia, a criminologia como ciência, política criminal, a ciência da criminologia, o homem delinquente. A gente comentou isso lá atrás. Qual que é a questão correta? A. Letra A. Criminologia. A gente viu isso lá atrás. Então, galera, é importante sim a gente prestar atenção com relação às obras e aos seus autores, porque a banca gosta de pegar a gente no pulo nessa parte. Vamos continuar aqui. A criminologia é uma ciência plural, como a gente comentou anteriormente. Ela é uma ciência que se utiliza de outras disciplinas para poder formar o seu plano de prevenção ao delito. Formar a prevenção, para ter a prevenção do delito, ela se utiliza de outras disciplinas. Ela recebe a influência e a contribuição de diversas outras ciências, como biologia, medicina legal, criminalística, direito, política e várias outras. O método mais comum a ser aplicado à criminologia é o interdisciplinar. Várias disciplinas confluiriam a investigar um ponto, aportando cada uma seus próprios métodos. Ou seja, a criminologia vai chegar na medicina legal e vai falar: ô medicina legal, me diz o que você acha que aconteceu com base nesse cadáver aqui. Ô criminalística, me diz o que você acha que aconteceu com base nesse fato aqui. Ô direito, me diz o que aconteceu com base nesse ato que o fulano aqui realizou. O que o direito diz sobre isso? O que a política diz sobre isso? O que a biologia, em sua análise, me diz sobre isso? A partir de todo esse conjunto, ela forma a sua tese de prevenção ao delito, ela forma a sua regra de prevenção ao delito.
Aqui é um slide que mostra, dá uma noção pra gente de como que a criminologia ela é interdisciplinar. Então todos eles se juntam e chegam e falam para criminologia. É como se, para quem gosta de matemática, é como se fosse aqueles círculos que a gente tem. Eu me esqueci o nome, me desculpem quem tá vendo e quem sabe o nome. É como se fosse isso daqui, ó. Eu esqueci, mas vocês vão perceber. Aqui no centro a gente tem a criminologia. E aqui a gente tem as outras disciplinas, como biologia, medicina legal, direito, entendeu? Então, a criminologia ela é o resultado desse conjunto. Ela pertence a todos esses outros. Não digamos pertence, mas o que está na criminologia está tanto na biologia, como na medicina legal, como no direito. A criminologia ela se utiliza de todos eles para poder criar a sua tese. Continuando aqui. A gente não pode confundir criminologia com criminalística, hein, pessoal? Se alguém perguntar alguma questão de concurso, perguntar assim, qual o conceito de criminalística? A gente não pode falar assim que é a prevenção do delito, que é a análise da vítima, do delinquente, do efeito dele na sociedade e do crime. Criminalística é o estudo da aplicação dos conhecimentos técnicos e científicos que devem auxiliar as autoridades judiciárias através dos indícios materiais do delito, para a caracterização do crime e, se possível, sua autoria. Ou seja, a criminalística identifica e interpreta os indícios materiais por meios técnicos e científicos, deixando de lado a flutuação da prova testemunhal e os artifícios enganosos da confissão. Bom, não entendi nada. Calma. A criminalística ela estuda como que a aplicação daqueles conhecimentos técnicos e científicos, como eles devem auxiliar as autoridades judiciárias através dos indícios materiais para a caracterização do crime. Ou seja, ela vai ver como que aquelas teses, aqueles conhecimentos vão auxiliar as autoridades quando elas têm aqueles indícios. A autoridade ela tem o indício, ela tem a prova, ela tem o local do crime. Então, a criminalística ela vai estudar como que as teses, como que os conhecimentos vão auxiliar as autoridades quando elas se deparam com aqueles crimes, com aquele crime e com aquelas provas, aqueles indícios, entendeu? Que caracterizam o crime. Então, é isso que a criminalística ela faz. Bom, aqui a gente está se deparando com as fases do delito. Dentro do delito, a gente tem o período da vingança, privada, divina e pública, período humanitário, o Estado liberal e iluminismo, quando surge a escola clássica do direito penal, período científico, que é crime, o crime é fato humano e social, surge a escola positiva do direito penal, etapa científica da criminologia. Então vamos continuar estudando, vamos começar um por um, vamos estudar um por um. Período humanístico. O Estado liberal surge devido à burguesia e de um movimento que teve como base o contratualismo desenvolvido por Rousseau, iluminismo. Surge a escola clássica através de Cesare Bonezana, Marquês de Beccaria. A obra dos delitos e das penas. Crítica à pena de morte, à denúncia anônima, à tortura, os crimes de perigo abstrato, dentre outras práticas desumanas da época. Procurou fundamentar a legitimidade do direito de punir. Então, o Bonezana, Marquês de Beccaria, ele escreveu essa obra dos delitos e das penas, e com isso surgiu a escola clássica. Então, o que essa obra ela diz? Ela critica a pena de morte, ela critica a denúncia anônima, a tortura,
os crimes de perigo abstrato e entre outras práticas desumanas da época. Ela procurou também fundamentar a legitimidade do direito de punir, ou seja, ela procurou explicar, dar fundamento do porquê é legal punir. E Francesco Carrara diz que só é crime o fato que infringe a lei penal. Ou seja, se não está escrito que é crime, não é crime. Características da escola clássica. É eminentemente jurídica, ou seja, ela só se baseia em fatos jurídicos, ela é só jurídica. Baseia-se no individualismo, na teoria da razão, no livre-arbítrio. O homem tem livre escolha para cometer ou não um crime. O crime é a ruptura da ordem moral, baseia-se na abstração do direito. Ou seja, até aqui a gente sabe que a escola clássica ela é eminentemente jurídica, ela baseia-se no individualismo e no livre-arbítrio, ou seja, o homem tem a opção de escolher cometer aquele crime ou não. Ela diz que o crime é a ruptura da ordem moral, ou seja, o que é moral? Moral é a lei criada, digamos assim, criada dentro de uma sociedade. Ou seja, você tem um grupo social em que todos acreditam, por exemplo, todos acreditam que você... vamos pegar um restaurante. Vou explicar pra vocês o que é moral pra vocês entenderem. Quem já sabe vai ficar tranquilo, mas quem não sabe eu vou explicar. Tem um restaurante. Dentro daquele restaurante tem uma plaquinha escrito assim. Aqui em São Paulo a gente entra no restaurante e tem aquela plaquinha escrito assim: proibido fumar. Ou seja, quer dizer que todos aqueles que estão dentro daquele espaço, que olham aquela plaquinha, eles identificam que é proibido fumar. Todos aqui não sim, é uma lei também a proibição de fumar. Porém, nada impede que uma pessoa entre ali, nada impede efetivamente, né? Porque depois pode se chamar a polícia e aí sim gerar um problema, mas nada impede objetivamente, efetivamente, que a pessoa entre ali naquela hora e fume. Porém, todos aqueles naquele espaço, eles reconhecem aquela lei, eles obedecem, eles falam, poxa, não vou fumar. Então, isso é moral. Isso é você saber respeitar o ambiente, saber respeitar, digamos, o costume daquele local. Outro fato que vai esclarecer melhor ainda. Por exemplo, esses dias eu ouvi na internet uma notícia que dizia que uma banhista da Europa veio no Brasil, se eu não me engano, foi uma seleção de vôlei, eu não me lembro. Mas eles vieram no Brasil, foram na praia lá no Rio e fizeram topless. O que aconteceu? Chamaram a polícia pra elas. É proibido fazer topless? Não. O que é topless? É você tirar a parte de cima do biquíni e ficar com os seios à mostra. É proibido no Brasil fazer topless? Não. Não é proibido. Porém, não é imoral você chegar num local em que as pessoas que ali convivem creem que não é legal você fazer topless. Não é conveniente você fazer topless. O que aconteceu? Elas tiveram uma conduta amoral. Amoral é quando você não sabe que aquilo é proibido. Deu pra entender o que é moral agora? As banhistas, elas chegaram, fizeram topless, porém lá no país delas aquilo não tem problema algum. E elas acharam que aqui também não teria, só que teve. Então elas não fizeram de propósito. Elas só tiraram o biquíni achando que não teria problema e teve problema. Elas colocaram o biquíni de volta e ficaram todo mundo bem. Isso é amoral. Imoral é quando você tem ciência, como no caso do restaurante. Ali naquele espaço, as pessoas devem respeitar que é proibido fumar. Agora, você imagina, você tá lá e a pessoa entra no restaurante e começa a fumar no meio do restaurante, com a fumaça espalhando para todo mundo. Ela não vai na área de fumante, ela fuma bem no meio do restaurante. Isso é imoral, porque ela sabe que é proibido fumar, ela sabe que naquele local, naquele espaço, não é aceito a presença de pessoas que fumam. Não pessoas que fumam, a presença de uma pessoa fumando, efetivamente fumando,
não é aceito, ela vai lá e faz. Bom, eu não tô nem aí, eu vou fumar e que se dane. Quem quiser gostar, que gosta, quem não gostar, quem não quiser, problema teu. Ela vai lá e fuma. Isso é imoral. Ela sabe da consequência do ato dela, ela tenta impor aquele ato, causando desconforto, causando um desgosto por parte daquelas pessoas. Então, o crime para a escola clássica é a ruptura da ordem moral, é a ruptura do conceito daquela sociedade. Ele baseia-se na abstração do direito. O crime é normal da sociedade, que se reúne para fazer suas próprias leis. Ou seja, a sociedade ela faz o contrato social com ela mesma. Ela diz assim, bom, tem aquela frase, o homem é o lobo do homem, de John Locke. Ele diz que o homem ele cria um contrato social para se auto-observar. O homem é o lobo do homem. Esse é o contrato social. Então, para a escola clássica, o crime é normal da sociedade, que se reúne para fazer suas próprias leis. A pena é um castigo, é a ordem ética, restaura a ordem moral. Então, a pena, isso já todo mundo sabe, né? A pena é realmente o castigo até hoje, mas para a escola clássica, a gente tem que ver isso. Para a escola clássica, ela é um castigo. A ordem ética é o correto a se fazer. Para a escola clássica, isso, você punir, você dar um castigo, é a ordem ética, é o correto a se fazer. A pena restaura a ordem moral. Então, aquilo que foi quebrado aqui no crime, ele se restabelece aqui. É a ruptura da ordem moral. O crime é a ruptura da ordem moral. E a pena é a restauração dessa ordem que foi rompida aqui no crime. A pena é retribucionista, ou seja, você fez o mal, você vai pagar sofrendo o mal. Pagamento do mal pelo mal causado. Então, os fundamentos, princípios da escola clássica. Ela diz que, como a gente já viu anteriormente, ela se baseia no livre-arbítrio. Todos os homens são iguais e normais. Eles têm vontade de fazer o que quiserem, de agir, de seguir por bem ou por mal. Ela se baseia na anterioridade da lei, princípio da reserva legal. O que é isso? Não há fato que seja crime sem antes haver uma lei que o previna como tal, que o prescreva, que o defina como tal. Ou seja, se não houver lei dizendo que aquilo é crime, aquilo não é crime, ponto final. Princípio da justiça absoluta. O direito vem de Deus. Para a escola clássica, o direito vem de Deus. Baseia-se na ordem imutável da natureza. Ou seja, para a escola clássica, aquilo que é crime também é pecado. Responsabilidade moral. O crime é a ruptura dessa responsabilidade, como a gente viu ali. O crime é a ruptura da ordem moral e a pena é a restauração dessa ordem. A proporcionalidade da pena ao dano causado. Ou seja, se você, para a escola clássica, a pena deve ser proporcional ao dano causado. Vocês devem conhecer o Código de Hammurabi e devem conhecer aquela história, assim, o velho exemplo bastante usado, que se, por exemplo, um arquiteto constrói uma casa e ele constrói essa casa mal feita, a casa cai. E nesse desabamento, o filho do dono morre, o filho do arquiteto deve ser morto. Olho por olho, dente por dente. Então deve ser proporcional ao dano causado. Não estou falando que a escola clássica utiliza o Código de Hammurabi, hein, gente? A escola clássica, ela diz que a pena deve ser proporcional ao dano causado e não igual. Sim? Ela deve ser proporcional. Eu citei o Código de Hammurabi só pra gente ter uma ideinha de como é que funciona, mas ela é proporcional, não é igual. Não é Código de Hammurabi. Entenderam? A escola clássica só se preocupa com o crime, porque o crime é abstração jurídica. Não interessa o criminoso. O crime é dogmático. Então a escola clássica ela não vai estudar o criminoso. A criminologia moderna, ela estuda o delinquente, ela estuda o delito, ela estuda a vítima e ela estuda o controle social. A escola clássica não. A escola clássica só se interessa no crime. Ela não vai querer saber por que do criminoso. Não interessa.
Ah, mas e o fulano que matou? Não, não interessa. O que interessa é o que ele fez. Não quero saber de onde ele veio, nem o motivo disso. Ele tem livre-arbítrio. Se o que ele fez está escrito em lei, está escrito que é proibido, tá. Então, ele vai ser punido. Vai ser punido de acordo com aquilo que ele fez. Mas não me interessa o porquê que ele fez aquilo, não me interessa de onde ele veio e nem para onde ele vai. Aqui uma questãozinha de escrivão da Polícia Civil de 2009. A imagem do homem como ser racional, igual e livre e a concepção utilitária do castigo, não desprovida de apoio ético, constituem pensamento da escola moderna. Não, né, gente? A gente ainda não estudou a escola moderna. Aliás, eu citei a criminologia moderna, mas a gente ainda não estudou. Da escola clássica e da escola moderna. Também, de novo, a gente não estudou moderna. Da escola lombrosiana. Não, a gente só falou da obra de Lombroso. Da escola positiva. Também não, a gente não estudou a escola positiva. Vamos ver se vocês conseguem acertar aí qual foi o livro que Lombroso escreveu. Respondam aí pra vocês. Depois vocês voltem atrás e vejam se acertaram. Qual que é a alternativa correta? Letra C. É a escola clássica. A escola clássica que tem essa imagem do homem como ser racional, ele tem livre-arbítrio, igual e a livre concepção utilitária do castigo. Ela vai, se aquilo que ele fez for crime, ela vai escolher o crime que é proporcional àquilo que ele fez. Livre concepção utilitária do castigo. Não desprovida de apoio ético, constitui o pensamento da escola clássica. Aqui está um slide, como aquele anteriormente que a gente mostrou da criminologia. Aqui está um slide da escola clássica. A escola clássica era a junção de todos esses outros aqui que dizem para ela o que ela deve fazer. Ou seja, a escola clássica ela é formada pela pena retributiva com base na culpa moral, da restauração da ordem social, do livre-arbítrio, do método lógico-dedutivo, do crime como um ente jurídico e das obras de Cesare Beccaria, Francesco Carrara e Giovanni Carmignani. Vamos seguir? Escola positiva. A escola positiva traz o crime como biológico social. Ela contesta a escola clássica pelo abandono do criminoso. Lembra que a gente falou que a escola clássica não tá nem aí pro criminoso? Não me interessa de onde que esse cara veio, me interessa o que ele fez. A escola positiva, ela contesta isso. Ela fala, não, mas espera aí. O criminoso interessa sim. Crime, biológico social e pena, ressocialização. Essa escola leva em conta a predisposição ao invés da predestinação. O que é predestinação e predisposição? Predestinação é a pessoa já nasce predestinada a ser criminosa. Então, ou seja, lembra da obra de Lombroso, L'Uomo Delinquente? Se vocês responderam certo. Para Lombroso, o que aconteceu? A pessoa já nascia criminosa. A escola clássica tem esse pensamento. Ela já nasce predestinada a ser criminosa. Ela não é influenciada pela sociedade. Ela não adquire aquela vontade de cometer crime. Após um tempo ela já nasce predestinada a cometer um crime. E também ela crê na predisposição. Pode trazer o biológico, mas pode não ser criminoso. Correto? Ela pode trazer aquilo dentro de si. Pode ser biológico, mas ela também pode não ser criminosa. Segundo essa escola, o homem traz fatores genéticos, mas no meio social pode ou não desenvolver o fator patogênico de cometer o crime. É isso que é predisposição. Ou seja, o homem que cometeu o crime, para a escola positiva, só para a gente entender, para vocês não se confundirem com aquilo que eu falei antes, para a escola positiva, o homem que cometeu o crime, ele já nasceu com a predestinação de cometer aquele crime. Ou seja, ele não adquiriu aquilo socialmente, mas
no meio social, ele pode ou não escolher cometer aquele crime. Ele vai ou não cometer aquele crime. Para a escola clássica, quem cometeu o crime é predestinado. Ele cometeu aquele crime porque ele já nasceu destinado a fazer aquele crime, a realizar aquele ato criminoso. Isso é o que a escola positiva, perdão se eu disse errado, a escola positiva diz. Aqui. A escola positiva baseia-se no método empírico através da análise, observação e indução. Teve 3 fases: a antropológica, Lombroso, sociológica, Ferri e jurídica, Garofalo. Preocupa-se com os aspectos sociológicos e psicológicos do criminoso. Aquilo que a escola clássica falava que não, o criminoso não interessa, o que interessa é o crime, não interessa o que aconteceu com a sociedade. A escola positiva diz que sim, interessa sim. E vocês podem perceber já que a criminologia moderna já está começando a aparecer a partir daqui. Porque a escola clássica, enquanto ela dizia que o criminoso não interessava, só interessava o crime, a escola positiva diz que o crime interessa sim, mas não menos que o criminoso. O criminoso também interessa. E os principais autores da escola positiva foram César Lombroso, que criou um método empírico. Para ele, a criminalidade teria fundamento biológico, o homo delinquente. Lembra? O criminoso já nasce predestinado a ser criminoso, ele é um criminoso nato. Também teve Enrico Ferri, pai da sociologia criminal. Ele foi o primeiro a classificar os criminosos em categorias. Rafael Garofalo alega que o crime é sintoma de uma anomalia moral ou psíquica do indivíduo, medida de segurança. Então Garofalo diz que o crime ele é um sintoma de um problema moral ou psíquico daquele indivíduo que o cometeu. Ele é como se fosse uma doença. Para Garofalo, o crime é como se fosse uma doença. Ele diz isso. Aqui, um novo slide agora da escola positiva, que é uma escola empírica. O empirismo é a junção da análise, da observação e da indução. Vamos para o próximo slide. Questão de concurso. Investigador de polícia 2008. Trata-se do autor da teoria do delinquente nato, formulada após a realização de centenas de autópsias em delinquentes mortos e milhares de exames em delinquentes presos. Quem será que fez isso? A gente já comentou mais de uma vez até agora, hein? Quem será que fez isso? Foi Pinel, Ferri, Lombroso, Garofalo ou Bentham? Foi Lombroso, pessoal, Lombroso. Homo delinquente. Pessoal aí, tenho certeza que estão acertando legal. E é isso aí, vamos continuar aqui. Mais uma questãozinha. Escrivão de Polícia 2010. O período antropológico de estudo da criminalidade foi iniciado pelo médico Enrico Ferri, César Lombroso, César Bonezana, Emile Durkheim, Hans von Hentin. Nome provavelmente holandês, né? Lá tá cheio de von. Bom, a gente não estudou Bonezana, a gente não estudou Durkheim, a gente não estudou von Hentin. Lombroso fez a teoria do delinquente nato. Quem foi o responsável pelo período antropológico de estudo da criminalidade foi Henrico Ferri. Correto? Vamos para continuar nossos estudos aqui. Postulados da escola positiva. O direito penal é obra humana. A responsabilidade social decorre do determinismo social. O delito é um fenômeno natural e social. Fatores biológicos, físicos e sociais. A pena é um instrumento de defesa social, prevenção geral, método indutivo experimental.
Os objetos de estudo da ciência penal são o crime, o criminoso, a pena e o processo. Ó, vamos prestar atenção aqui nessa última, na 6. Não vamos confundir, hein? Objeto de estudo da ciência penal com objeto de estudo da criminologia. O objeto de estudo da ciência penal são o crime, o criminoso, a pena e o processo. O que diferencia a ciência penal, objeto de estudo da ciência penal, para o objeto de estudo da criminologia são essas duas últimas definições aqui. A criminologia estuda o crime, o criminoso, o delito, vamos escrever aqui delito, e a vítima. É isso que diferencia a ciência penal da criminologia. Não vamos se perder. Principais características da moderna criminologia. Lembra, gente, que eu comentei com vocês que a linha, nos slides anteriores, a gente já podia perceber a formação da moderna criminologia, enquanto a criminologia da escola clássica, ela falava que o delinquente, o criminoso, não importava. A criminologia da escola positiva já diz que não, ele importa sim, o crime é tão importante quanto o criminoso. A criminologia já começa a juntar tudo isso e formar um novo conceito. Ela parte da caracterização do crime como problema. Ela diz que o crime é um problema da sociedade. Lembra que na escola clássica a gente comentou que o crime é a ruptura da moral, que o crime faz parte da sociedade por ser deriva do contrato social? A moderna criminologia também diz isso. O crime, ele é tratado como problema da sociedade. Ele amplia a moderna criminologia amplia o âmbito tradicional da criminologia. Ela adiciona a vítima e o controle social ao seu objeto. Lembra que no slide anterior a gente marcou? Olha aqui de novo. Ó. Perdão se eu comentei errado, mas o correto é esse daqui. Ó. A criminologia, ela deixa de analisar só o crime e o criminoso para passar a analisar também a vítima e o controle social sobre aquele... no slide anterior eu escrevi a vítima e o delito. Ela analisa também o delito, o criminoso, o delito, a vítima e o controle social do seu objeto. Ela vai analisar como que a sociedade vai ter aquele controle sobre aquele crime, como que ela vai fazer para poder se ver livre ou se ver ter aquele crime, aquela coisa diminuída. Ela acentua a orientação prevencionista do saber criminológico frente à obsessão repressiva explícita de outros modelos convencionais. Ela substitui o conceito tratamento, conotação clínica individualista, por intervenção, noção mais dinâmica, complexa e pluridimensional que fica mais próxima da realidade criminal. Ou seja, a criminologia, ela substitui o conceito tratamento por intervenção. Porque tratamento dá uma noção de oposição. É como se você estivesse obrigando aquela pessoa. Nossa, aquela pessoa ela tá transtornada, vamos tratar, isso é uma doença. Isso daí é algo que deve ser tratado, deve ser visto. Então ela altera esse conceito individualista para um conceito mais dinâmico, para um conceito mais real, próximo da realidade, porque na verdade não se realiza um tratamento, mas sim uma intervenção àquela pessoa que cometeu aquele crime. Sim? Ela destaca também a análise e a avaliação dos modelos de reação ao delito como um dos objetos da criminologia. Então ela passa a falar que a avaliação dos modelos de relação ao delito, eles são um dos objetos da criminologia. O controle social. Ela destaca isso. Então vocês viram aqui que eu
grifei aqui em cima, é a análise e a avaliação dos modelos de reação ao delito, como um dos objetos. A criminologia moderna passa a dizer isso. Ela não renuncia, porém, a uma análise etiológica do delito. Ela não se nega a analisar o desvio primário. O que é o desvio primário? A pessoa nunca cometeu um crime, ela vai lá e comete o crime. Ela era uma pessoa que tinha uma conduta normal, uma conduta ilibada, e ela foi lá sim e cometeu um crime. Isso é um desvio primário. Vamos continuar aqui. Escrivão de Polícia 2008. Uma das características mais destacadas da criminologia moderna é o estudo de sua evolução histórica nos últimos anos. Sobre esta evolução, assinale a alternativa incorreta. O saber criminológico moderno agrupa os conhecimentos interdisciplinares sobre o problema criminal. B. Diversos ramos do saber humano contribuem com a criminologia moderna, tais como a sociologia, filosofia, direito penal, medicina, entre outros. C. A criminologia moderna tem como um dos maiores autores Cesare Lombroso, considerado o seu fundador. E D. A criminologia moderna se ocupa somente do delito em si. Pessoal, vou ficar por aqui, vou deixar vocês com essa questão. No próximo vídeo eu trago a resposta. E bons estudos, boa sorte a todos. Made with Doodlecast Pro.